Vamos aqui comentar mais um comentário, dessa vez do Rafael Henrique Carvalho. Muito obrigado pelo comentário, Rafael. Eu coloquei um vídeo aqui chamado O Cristianismo é Trinitário e o Rafael aparentemente discordou, então deixa eu ler aqui. Amigo, sou cristão. Até o presente momento, me diga sobre o Shema, Deuteronômio 6 e verso 4, né? O próprio Senhor Jesus o atestou e o confirmou como o maior de todos os mandamentos. Lá não consta trindade. Jesus falou, Deus é um, né? Echad em hebraico, tá? O problema é que Cristo, Yeshua, não é a mesma coisa que cristianismo. Essa doutrina trinitária é pagã. As escrituras no original em hebraico são claras. Olha só, eu não sei qual o seu nível de conhecimento em hebraico, em grego, ou sobre o desenvolvimento da doutrina trinitária. Mas, historicamente falando, na teologia cristã, não é? A rejeição, não é, do trinitarianismo é que é vista como pagã, né? E eu realmente entendo assim. Eu concordo com isso. Mas vamos observar o que você está falando aqui. Ó. Você falou sobre o Shema, não é? E está dizendo que Cristo o confirmou, o atestou, confirmou como o maior de todos os mandamentos, e lá não consta trindade. Então, vamos lá. A Escritura, se você for observar a estrutura de todo o texto da Palavra de Deus, de toda a revelação, tanto o primeiro como o segundo testamento, né? O Antigo e o Novo Testamento, você vai entender, vai perceber o seguinte, não é, de uma maneira bem honesta, bem franca, que a revelação acerca da natureza de Deus e dos seus planos, não é, se deu de maneira progressiva, tá? Se deu de maneira progressiva, ok? Se uma pessoa não considera isso, tipo, não há uma progressividade na revelação e tudo o que eu tenho, o que eu preciso saber, já está perfeitamente revelado no Antigo Testamento sem que haja necessidade de maior esclarecimento, então não há também necessidade do Novo Testamento. Entende? Não faz nem sentido o Novo Testamento se tudo o que eu preciso saber sobre o Messias, por exemplo, eu tenho no Antigo Testamento. Eu não preciso do Novo, então, nesse sentido. Então é melhor abandonar logo o Novo Testamento e se eu faço isso, a consequência é que eu não vou ser mais cristão. A realidade é essa, né? O Novo Testamento é um testamento cristão, tá? E uma vez que entendemos que a palavra do Senhor é completa nesse sentido, então o Antigo e o Novo Testamento compõem o livro de nossa fé cristã, certo? Então o ponto aqui é compreender o seguinte. Tá, lá em Deuteronômio não consta trindade. De fato, não é? Você não vai ter esse esclarecimento. Quem nos traz esclarecimento sobre essas coisas é o Senhor Jesus. Então temos que levar em consideração o seguinte, que Deus falou com o povo no passado, mas Cristo é Deus conosco. Eu não sei qual é a compreensão que você tem sobre isso, eu não sei se você entende Jesus nesse sentido como, como você coloca Yeshua, né? O Cristo como sendo Deus. Eu não sei qual é a sua compreensão, porque do jeito que você respondeu aqui, eu posso estar errado na minha conclusão sobre a sua linha teológica. Então eu não vou nem me arriscar, mas eu não sei se você compreende Jesus como Deus, tá? Para nós cristãos, ele é Deus, certo? E é Deus conosco que vem nos mostrar do Novo Testamento, nos esclarecendo muita coisa, explicando aquilo que não era claro para a gente, explicando e aplicando a lei de maneira correta, porque ele mesmo deu essa lei, tá? Ele é Deus e ele é quem vai trazer esclarecimento sobre essas coisas. Então, mas aí o Novo Testamento também não está falando sobre Trindade. Claro que não, Trindade é simplesmente um termo teológico, tá? É um termo teológico. O conceito está revelado, não é? Mas você não tem um termo para defini-lo. Então, Trindade é apenas um termo teológico para definir isso que já está revelado. E o que é que está revelado? O que é que nós podemos perceber? E você vai lembrar de vários textos aí, na sua cabeça, nas suas leituras, que Cristo, não é Deus. O Novo Testamento nos afirma isso. Isso é confirmado nos Evangelhos. Isso é confirmado também nas cartas dos apóstolos e assim por diante. Cristo é Deus. E a maneira como Cristo, que é Deus, não é, que é o Filho de Deus, ele se relaciona com o Pai, demonstra que ele e o Pai não são a mesma pessoa. Entende? Não são a mesma pessoa. Isso não é possível. Né? Não tem como chegar a essa conclusão
se você vai ler o grego, o próprio português em si, não vai fazer diferença nesse sentido. Não dá para chegar à conclusão, por exemplo, de que estão se falando da mesma pessoa. Não. Né? Você percebe que a maneira como os evangelhos foram registrados mostra uma interação, não é, de pessoa para pessoa. Então, você lê direitinho sobre isso nos evangelhos, Cristo conversando com o Pai, tá? Isso é muito claro. E não somente isso, o próprio Espírito Santo também, nesse sentido, é tratado como uma pessoa à parte, embora sendo Deus, mas à parte. Se a gente fosse ser um pouco mais... Se não houvesse toda a teologia, de toda a Escritura, para harmonizar esse pensamento, alguém poderia chegar à conclusão errônea de que o cristianismo trinitário, né, ou no caso o trinitarianismo, seria um tipo de pensamento religioso pagão porque é idólatra, ou seja, são 3 divindades. E não é isso que é ensinado na teologia cristã. Tá? Eu não sei o quanto você já estudou sobre isso, eu não sei, eu não consigo entender. Depois você fala aí nos comentários, beleza? Mas toda a teologia bíblica, ela nos ajuda a harmonizar isso. Por quê? Porque por mais que você veja no Novo Testamento Cristo se afirmando como Deus, tá? Os apóstolos também falando, apontando para ele como Deus. Ao mesmo tempo, nesse sentido, você não percebe que, por exemplo, ele está dizendo que há mais de um Deus, mas que há um Deus só. Então é muito comum na Escritura, especialmente no Novo Testamento, você ter a reafirmação do Antigo, que há um só Deus, ao mesmo tempo você está vendo 3 pessoas distintas sendo reveladas como Deus. Você percebe que há distinção, que não são as mesmas pessoas. Então, no fim, a compreensão trinitária, que eu considero realmente a correta, a ortodoxa, a bíblica, ela é simplesmente, não é, o admitir do que está revelado. Por isso chega-se ao termo. Basicamente é isso, entendeu? Então eu não sei qual é a linha que você segue, mas historicamente falando, não é, a doutrina trinitária, ela é a doutrina cristã bíblica, tá? E a negação do trinitarianismo é que é considerado como paganismo, tá? Esse é o entendimento. Mas você pode trazer mais esclarecimentos, viu? Sem problema nenhum, beleza? Só queria deixar isso claro. Se você já conhece outros materiais, estude e continue estudando. E não entenda que você lê o Shema, ou Cristo reafirmar o Shema, por exemplo, no Novo Testamento, isso anula as outras questões. Não, uma coisa não está anulando a outra. Os testamentos são complementares, eles não se anulam nesse sentido. Eles não se anulam, não é? Eles são complementares, eles trazem clareza. Não é? É como se o Antigo Testamento, mais uma vez, faz parte ele está obedecendo à progressividade da revelação, e o Novo Testamento lança luz ao Antigo Testamento para eu compreender coisas que eu não poderia compreender antes. E ao mesmo tempo eu vou compreender coisas do Novo Testamento por causa do Antigo. Não é? Então veja que toda a Escritura é complementar e harmônica entre a situação, por isso que uma coisa não anula a outra. Certo? Então, Cristo citar o Shema ou qualquer outro mandamento, não é? Isso não vai implicar em que alguma coisa no Novo Testamento vai ser negada por conta disso. Não existe isso, tá? Inclusive, você citou aqui que Cristo, no caso, atestou e confirmou como o maior de todos os mandamentos. Sim, isso não significa dizer que esse mandamento deve ser considerado acima dos outros, não é? Porque não existe separação, certo? Essa separação aqui digamos assim, não tem a ver com você exaltar um mandamento acima dos outros, como se os outros, né, a pessoa releva, né, de repente deixa passar, esse aqui não pode ser quebrado. Não, isso não faz sentido, né? A lei é integral nesse sentido. Então, quando pensamos em mandamento, não é, ele também responde Mateus, por exemplo, sobre qual é o maior mandamento. Ele responde: amar a Deus sobre tudo, ele citando mais uma vez o Shema, não é, e ao próximo como a ti mesmo. Não tem a situação? Então, se você for analisar bem o que ele está dizendo ali, o que ele está fazendo ali nos evangelhos, não é simplesmente reafirmando o Shema. O que ele está fazendo é justamente, como eu posso dizer, resumindo o decálogo, por exemplo, toda a lei de Deus, não é, nessas 2 frases que já são do Antigo Testamento, que é amar a Deus acima de todas
toda a tua alma, todo o teu coração, etc. E também ao próximo como a ti mesmo. Então ele resume toda a lei nisso, tá? É um resumo da lei. Não é um destaque para dizer isso aqui é maior do que os outros. Não, na verdade é um resumo de toda a lei de Deus. É o que ele está fazendo, certo? Isso não é difícil de compreender, né? Se você for analisar essa fala de Jesus nos evangelhos e você for dar uma olhadinha no decálogo, por exemplo, você vai perceber que é justamente aquilo, né? A maneira como se ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, ou de toda a força, e ao próximo como a ti mesmo, é obedecer os 10 mandamentos. Sendo guiado, né, pelos princípios dos 10 mandamentos, tá bom? Então, dessa forma que nós reformados pensamos, tá certo? Valeu, Deus abençoe, pessoal.